Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Primeira Coríntios 12, vamos ler do versículo 4 até o 11. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou, nós vamos ajudar você aqui. Fé em Deus que alguém vai colocar para nós. Isso. 1 Coríntios 12, 4 a 11 diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Diga amém. Amém. Como é importante a gente aprender com clareza como é que o Espírito de Deus se manifesta na igreja. E a gente precisa aprender por quê? Porque geralmente a gente não sabe com quem a gente está lidando, nem que seja no natural ou no espiritual, e até mesmo no carnal, né? Então a gente precisa de discernimento para que a gente possa então distinguir o que está por trás daquilo que está sendo dito ou das ações que estão sendo manifestas. Então é interessante que a gente venha compreender com clareza. Fazemos parte do corpo, Cristo é o mesmo, o Espírito é o mesmo, mas cada um se move como Ele quer, da forma que Ele entrega os dons, e você pode ser usado, tremendamente nos dons espirituais. Existem 9 dons, foi o que a gente leu, que está escrito lá em 1 Coríntios 12, e Efésios 4:11 vai falar sobre os 5 ministérios, né, que todo mundo conhece: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Alguns aqui serão pastores, outros serão doutores, outros evangelistas. Quem quer, irmão? Mas quem não quer, você pode também ter os dons de operações. Você pode operar num dom, seja ele de curar, você pode ter muita fé. Tem gente que é fé demais, outros fé de menos, né? O que importa é ter fé, né? Não importa como é que vai ser, importa é que você venha compreender que Deus ele se move no meio da igreja e ele alcança todos. Paulo ele começa iniciando falando justamente para que as pessoas não venham ser ignorantes. Ele diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não compreende a existência de algo. Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo estava falando dos dons espirituais. Por quê, gente? Tinha gente na igreja de Corinto que estava há muito tempo nessa igreja, mas eles simplesmente não conseguiam discernir as coisas espirituais. E haviam outros que também tinham muito tempo na igreja, se moviam nos dons, mas eram pessoas carnais, eram pessoas que não nasceram de novo, ou seja, estavam dentro da igreja,
fazia parte da igreja, se movia nos dons espirituais, mas vivia uma prática pecaminosa, vivia fazendo um bocado de coisas que não agradava ao Senhor. É por isso que Paulo vai continuar dizendo lá no capítulo 3 de Coríntios, da primeira carta, no versículo 1 ao 3: irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Ou seja, estavam um tempo lá na igreja, mas eram carnais. Diga, meninos. Hoje em dia é diferente? Não, hoje é que o negócio fica estreito, porque a gente vive em um século, não, onde o negócio está difícil, é ou não é? Tudo que a gente fala, hoje a gente corre o risco, inclusive, de ser julgado e sentenciado por algo. A verdade, para muitos que é a verdade, alguns estão colocando em xeque para que essa verdade venha se transformar em uma mentira. Mas independente do que os outros falam ou pensam, a verdade é a verdade e ponto final. Nós não temos negociação. Embora aconteça o que aconteça com os servos de Deus, nós vamos perseverar pregando o Evangelho e falando a verdade. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Olha que igreja forte. Todos os dons. Mas, mesmo diante de tantas operações, alguns agiam nos dons e com a carne junto. Imagine como é que é um negócio desse. Você sabe por quê? O dom, ele é um presente. Deus, ele não revoga, ele não toma de você. Se Deus te deu, se você buscou, você pode ir para onde for, você pode ir para o mundo, você vai continuar com o dom, porque foi algo que Deus lhe deu. Agora, a diferença é que um dia você vai prestar conta com Deus, daquilo que Ele te deu, daquilo que Ele te entregou, e se você foi uma pessoa responsável e viveu segundo aquilo que era a verdade, amém. Se não, irmão, lago de fogo e enxofre. Ninguém quer isso, quer? Você quer ir para o lago de fogo? Então, ande no Espírito, para que você não venha andar na carne. Olha que coisa boa. Hoje a maioria das pessoas que estão dentro da igreja são crentes espirituais, sim ou não? Sim. Seria muito bom se fosse uma verdade. Mas de 100 pessoas, de 100% das pessoas que estão na igreja, 100%, se tiver 20% convertido, que agem no espiritual, irmão, isso é um número assustador. Sim ou não? É por isso que a Bíblia vai dizer que nos últimos dias seriam tempos difíceis, que os homens seriam amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E ele diz: desses, afasta-te. Desses, ou seja, não é para andar junto, é para se afastar. Ele está falando aqui de pessoas que são pessoas carnais, ou seja, experimentaram do dom de Deus, andaram com o Senhor, tiveram experiências, mas por causa do mundo, eles preferiram viver uma vida distante do Senhor. Irmão, isso é muito sério. E a gente precisa abrir os nossos olhos, para que a gente não venha ser enganado, porque a igreja possuía todos os dons, mas ao mesmo tempo agiam na carnalidade. Ou seja, o discernimento espiritual é isso, é você compreender da onde está saindo a fonte. Qual é a fonte que está saindo essa palavra? Qual é a fonte que está vindo essa revelação? Qual é a fonte que está vindo esta ação? Por quê?
eu posso agir no meu natural, uma pessoa normal, um ser humano normal. Eu posso dizer, eis que eu te digo, e realmente ser eu e não o Senhor. Ou eu posso dizer, eis que eu te digo, e realmente ser o Senhor falando. Como também eu posso dizer, eis que eu te digo, quem está falando é o diabo na minha boca, em vez de ser o próprio Deus. É por isso que a igreja precisa de discernimento de espíritos, para que você possa discernir qual é a fonte de ação, qual é a fonte da palavra, qual é a fonte da inspiração que aquilo está sendo dito. 2 Coríntios 11:14 diz assim: o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não vá pensando que o diabo não entra na igreja. E ele entra, e eu provo você que entra. Quem já viu uma pessoa endemoniada caindo aqui endemoniada? Quem já viu? É sinal que o diabo entra, e ainda entra acoplado dentro de alguém. Por isso que eu preciso ter discernimento, porque às vezes tem alguém aqui, no poder, e você falando, é espírito, e às vezes talvez não seja. Talvez seja a pessoa que gosta de dançar, né? Dançou muito quando era jovem, e hoje ainda continua dançando. E pode ser também o diabo dançando e cirandando no meio da igreja. E a gente precisa ter discernimento. Atos 16, vou dar um exemplo para vocês. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ele por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Imagine, você está pregando o evangelho e vem alguém gritando atrás: esse Cleito aí, é um homem de Deus. Pense num gordinho que é de Deus. Essa Lívia é uma mulher de Deus. Irmão, é bom ser elogiado ou não é? É bom ser aplaudido ou não é? E Paulo ia caminhando e essa mulher ia gritando: esse homem aí é homem de Deus. Só que na hora ele discerniu que aquela voz não era a voz daquela menina, mas era a voz de alguém que estava por trás. E ele disse: em nome de Jesus eu te dou uma ordem que saia dela. E a Bíblia diz que na mesma hora o espírito imundo saiu. Aleluia. Ou seja, qual era o argumento do diabo? Por que o diabo estava fazendo aquilo? Qual era o intuito? Diga: orgulho. Queria mexer com o orgulho de Paulo. Você sabe por quê? Porque foi assim que Lúcifer caiu. O orgulho. Ele dizia no seu coração: eu farei o meu trono acima das estrelas do céu. Orgulho. E ele caiu do seu posto. Lembra de Adão? O mesmo Satanás, em forma de serpente, persuadiu Adão e Eva, colocando o que no coração deles? Diga: orgulho. Mostrando que eles poderiam ser igual a Deus. Você vai encontrar vários homens e mulheres que trilharam por esse caminho. Quem lembra de Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. E o que fez ele perder o seu reinado? Diga: orgulho. Ele começou bem, mas daqui a pouquinho, quando as canções começaram a se voltar para outra pessoa, aí ele começou a se indignar no seu coração. E ele procurou matar Davi, porque ele achava que ele era o rei todo-poderoso, sendo que quem dá todas as coisas a todos é o Senhor.
Então a gente precisa tomar muito cuidado para não acharmos que somos bons o suficiente, que somos nós que fazemos. Irmão, nós estamos aqui e somos instrumentos para a glória do Senhor. Então preste atenção, você precisa saber o que você está edificando e para quem você está edificando. Você não faz nada para mim. Tudo que você faz, um dia você vai prestar conta com Deus. Tudo. E o senhor, pastor? Eu também. Os seus pecados, por isso que o nome é seus, porque são seus, não são meus. É por isso que a gente precisa de discernir, principalmente nos dias de hoje, qual é a fonte para que a gente não venha perecer. Olha o que diz Paulo lá em 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém, gente? Então quem é importante na história? Sou eu? Quem? Diga Deus. Sem Ele, nada disso aqui estaria acontecendo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz com que uma pessoa que está lá cheia de pecados, vivendo longe da presença dEle, que venha para perto dEle. É Ele que faz isso. É Ele que convence, é Ele que toca no coração. Foi Ele que um dia, encontrou o nosso coração e nos trouxe para perto dEle. Então diga discernimento de espíritos. Teve um dia que a gente estava fazendo, isso foi uma experiência minha, libertação, em um culto como esse, e um bocado de gente no chão, endemoniados. Era gente demais. Nunca vi tanto cão na minha vida, num culto. E quando eu olhei de longe, uma mulher de joelho orando, falando em língua estranha. Naquela hora eu me incomodei com aquilo, e eu fui aonde aquela mulher estava, e coloquei a mão nela, orando em línguas. Eu disse: em nome de Jesus, manifesta aí agora. E a mulher saiu rolando, endemoniada também. Olha que coisa, discernimento de espírito. Às vezes você vai estar aqui e você está vendo as ações, os movimentos, e é Deus que vai falar para você alguma coisa. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Não é a gente que adivinha não, viu gente? Tem gente que acha que é igual profeta. Tem gente que gosta de correr atrás de profeta. Depois eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Então, o óbvio é fácil você discernir, sim ou não? Está ali, aparente. Uma pessoa endemoniada, então é óbvio que ela está endemoniada. Agora, orando em línguas, ajoelhada, é crente. É ou não é? E ainda está cheio do poder. Quem disse? Então, a primeira coisa que eu aprendo: até o diabo sabe as línguas dos céus. Então, às vezes, não é porque a pessoa está orando em línguas que é da parte de Deus. Por isso que você precisa de discernir o Espírito, amém? Que está por trás da máscara. Espírito que está por trás da máscara. Qual a diferença de uma pessoa que cai no poder do Espírito para uma pessoa que cai endemoniada? Qual? Qual a diferença, gente? A pessoa cai no poder, glória, aquele negócio, e a outra cai em demônio. Qual a diferença? É simples, uma está cheia de Deus e outra está cheia do diabo. É ou não é? Só que, se você for olhar, os movimentos, a maioria são os mesmos. E como discernir? Aí que você precisa ter o dom. Para quê? Para que você venha observar, para que você venha ficar atento, para que o diabo não venha te enganar, porque na maioria das vezes ele vai tentar enganar você. Amém, gente? Então, cuidado
Agora eu vou falar algo para vocês aqui, para vocês guardarem no coração. Cuidado com o elogio. Por quê? Porque o elogio, ele é bênção, é ou não é? Ele é bênção. Às vezes você recebeu um elogio, mas qual é a malícia que está por trás do elogio? É igual um camarada chegar para uma irmã e falar algo. Qual é a malícia que está por trás? A gente tem que estar atento, principalmente vocês, irmãs, para que você não venha cair, porque o diabo ele arma ciladas, arapucas, para pegar aquelas pessoas que estão, na carne. Essa é a verdade. Viu? O diabo só pega quem está na carne, porque se você está no espírito, por isso tem um ditado que diz: a formiga sabe a folha que corta. É ou não é? Não pense que todo mundo que está na igreja é crente, que não é. Deixe seu celular, vai no banheiro. Quando você voltar, você vai ver se é verdade o que eu estou falando. Né? É claro que tem crente. A maioria dos crentes vão estar orando de olho fechado, mas o ladrão não, de olho aberto e procurando a quem possa tragar e roubar. É assim que funciona, irmão. Existem satanistas que vêm para a igreja, macumbeiros, todo tipo de gente vem para a igreja. Ou você acha que não? É claro que você que está aqui é crente em Jesus, que a gente conhece, né, irmão? Conhece os irmãos. Mas chega alguém ali que você nem conhece, às vezes senta ali, assiste o culto, vai embora, você não sabe. Então tenha discernimento e esteja atento no que está acontecendo do culto também, para que você não venha ser pego. Amém? Tudo aquilo que traz confusão é da parte do diabo. Tudo aquilo que é mentira é da parte do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Por isso que eu falo, tem coisas que são óbvias, mas existem coisas que não são, irmãos, que você precisa de discernimento para que você possa entender. Vou dar outro exemplo aqui. Atos 5, versículo 1 a 11. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da sua herança? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos que isso ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando para fora o sepultaram. E passando um espaço de 3 horas, entrou sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vocês armaram para tentar mentir ao Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés, morta. E entrando os moços, acharam-na morta, e sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. Mas olha que coisa interessante. De quem era a propriedade? Deles. Alguém pediu alguma coisa? Não. Mas quando eles foram vender, o que eles armaram? É o seguinte: nós vamos vender por 100 mil e vamos falar que foi 10 mil. 90 fica para nós. Não precisava. Vendendo ou não vendendo era deles. Mas quando eles tentaram mentir, perderam a vida. Agora eu pergunto: quem é que disse
para Pedro o preço da herdade? Diga, o Espírito. Ele teve discernimento, e quando ele falou, ambos morreram. Primeiro morreu o homem, e depois de 3 horinhas chega a mulher, com a mesma conversa também morreu. Outra coisa que eu aprendo: nunca, você mulher, nunca caia na conversa de mentir junto com seu marido. E vice-versa, que às vezes um mente e o outro, foi isso? Foi. Vai nessa conversa. Você pode perder a sua vida, você pode perder o bem mais precioso que você tem, que é a sua salvação. Mentira é mentira. Diga sempre a verdade, embora haja um preço para isso. Embora você tenha que pagar um preço. Outro exemplo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Presta atenção. Jesus primeiramente pergunta: e aí, que diz os homens que eu sou? E Pedro, movido pelo Espírito, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas daqui a pouquinho Jesus começa a falar para eles: eu vou morrer, vai acontecer isso, eu vou sofrer. E Pedro começa a dizer: o Senhor não precisa passar por isso. E Jesus diz o quê? Ele discerniu que aquela voz não era de Pedro. E ele diz então: para trás de mim, Satanás, você que está com essa conversa fiada, eu já conheço os teus propósitos, os teus desígnios. Então, vai-te embora. É isso que a gente precisa ter, para a gente discernir, ter a capacidade de distinguir o que é o certo e o errado. É avaliar com clareza as coisas. Amém, irmãos? Outra aí. 1 João 4:1. Amados, não creias que todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nem tudo que as pessoas falam é palavra de Deus. Nem tudo o que as pessoas falam é palavra de Deus. Muito cuidado, diga: eu preciso distinguir o que é o certo e o que é errado, inclusive na palavra. Porque tem gente que vai subir aqui e vai falar um bocado de coisa, e você pode falar uau e não ser nada de Deus. Então cuidado. Amém? Você quer discernir quando uma pessoa está falando coisa de Deus? Primeira coisa, observe a vida do profeta. Olhe quem ele é. Se ele é pastoreado, se ele frequenta a igreja, entendeu? Se ele dá bom testemunho, como é que ele é em casa. É assim que você tem que discernir. Porque, irmão, pensa no tanto de lorota que eu já escutei e o tanto de coisa que a gente já viu com o negócio de profeta. Teve um dia que a gente estava no monte, indo para o monte. Quando a gente está entrando, a pessoa logo levantou e diz: eis que eu te digo, colocou a mão num colega nosso. Você que está passando por dificuldade, e começou a liberar um bocado de palavra. O homem estava empregado. O Senhor vai abrir porta para você. Que porta, irmão, se a pessoa está trabalhando? Outra coisa, você que está casado, irmão, é um bocado de coisa que a pessoa fala. Você que é casado, é a pessoa solteira. E tem gente que não tem o que falar e ainda inventa. Parece que é até piada.
Um dia o camarada orando para a mulher. Aí falou: o Senhor está tocando na sua próstata. Está curando a sua próstata. Aí o obreiro disse: rapaz, a mulher não tem próstata não tem não, então recebam agora. Ó, ai. Parece piada. É piada literalmente. Então a gente já viu muita coisa, já ouviu muita coisa, muita lorota. E eu já caí em tantas. Eu já caí em tanta lorota. E onça que deu tchau. Essa eu não vou nem contar para vocês não rirem de mim. De prédio que caiu e o anjo pegou o camarada pelo colarinho, levou para o outro lado. E o prédio desmoronou e todo mundo morreu e o cara desceu. O anjo me livrou. Chuva que caía de todos os lados, mas o saco do arroz não molhava. A gente já viu muita coisa, irmãos. Então, analise quem é o profeta. Busque orientação. Outra coisa, julgue a profecia. Se realmente aquilo que está sendo dito tem algum sentido. Como essa, imagine a pessoa casada e diz: o Senhor está trazendo uma varoa para você. E a pessoa casada: tem que tomar cuidado. Foi igual o irmão lá no hospital. E a pessoa não tem esse negócio de dizer: fala Deus, fala que eu vou abrir aonde o Senhor. Essa não, pai. Essa é pesada. Quem já fez isso? No hospital foi assim. Falou: fala Senhor, quando abriu, com certeza morrerás. Irmão, a gente precisa discernir as coisas que são de Deus com clareza, levar muito a sério o que está sendo dito, porque aquele que libera os dons, ele também está na igreja. E outra, o discernimento de espíritos é um dos dons. Você sabe por quê? Porque dentro da igreja a parte é humana. Todos nós somos humanos. Todos nós temos a tendência de querer falar algo para dizer que nós somos alguma coisa. E nós não somos absolutamente nada. Quem faz tudo e realiza tudo é Ele. Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Para que a gente possa se aperfeiçoar. Para que a gente possa amadurecer. Para que a gente possa crescer. É claro que a gente precisa reter o que é bom. E também não desprezar as profecias. As profecias são sérias. Mas a gente tem que analisar quem está falando. Porque às vezes eu posso estar dizendo: eis que eu te digo ser Deus, como pode também ser a própria pessoa. E você precisa pedir discernimento de espírito. Então cuidado. Tem gente que quando escuta, tem um profeta ali, sai correndo para prever o futuro. Tem um profeta ali, tomara que fale comigo. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. E o profeta já sabe tanto desse negócio. Tu estava dizendo: fala comigo, não era? Era. Então vem cá. Que hoje é fato. E infelizmente tem gente que cai nesses contos e ainda se torna o maior seguidor. Anda junto, vai para lá, vai para acolá, e aquele negócio. Irmão, cuidado com essas alianças. Mateus 24, 23, 24. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganarão até os escolhidos. Quem é escolhido aí? Então abre o seu olho, que ele pode te enganar.
aparecer aqui um anjo e dizer que é da parte de Deus e não é. E aí? Muito cuidado. Eu vou te dar um exemplo de aliança aqui. O texto é um pouquinho longo, mas eu preciso ler com você para que você venha compreender. 1 Reis 22, versículo 6. O rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens. Quantos profetas, gente? Quantos profetas? É profeta demais, é ou não é? E disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá, acho que ele deu uma coçadinha na cabeça, já tinha consultado 400. Não há aqui ainda outro profeta do Senhor a qual a gente possa consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlã. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlã. E o rei de Israel e de Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido de trajes reais na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaã, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirás os sírios, até de todo consumir. Passou no chão. Você vai fazer assim. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor disser, isto falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe, e serás bem sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: você quer a verdade? Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita, a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Ou seja, quem vai induzir Acabe para que morra? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaã, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: toma Micaías e torna-o levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: coloca este homem na casa do cárcere,
e sustentai com o pão da angústia e com a água da amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Irmão, esse texto é longo. 400 profetas falaram bem. Diz: sobe, você vai se dar bem. E Micaías disse: se tu subir, tu vai morrer. E ele disse: guarda ele na prisão, prende ele. Quando a gente voltar, a gente vai ver o que ele vai fazer. Ele vai dizer: se tu voltar, o Senhor não falou. Eu pergunto: o que aconteceu com Acabe? Ele morreu. Sabe por quê? Porque quando Deus fala de verdade, na faceta que Ele se apresenta, aquilo que Ele disse vai acontecer. Porque as profecias, quando saem de um profeta de verdade, elas acontecem. Por isso que a gente não pode desprezar as profecias, mas eu preciso julgá-las. Porque imagine, 400 profetas falaram bem. É por isso que Josafá, na hora, discerniu e disse: não é possível que não tenha mais um que não vai falar pelo menos assim, vocês vão se arrebentar. E é isso que a gente precisa fazer. Não há ainda outro profeta que possa falar. Não existe ainda outra pessoa que possa falar por nós. Quem tem discernimento espiritual é assim, irmão. Tem muita gente falando muita coisa, mas será que não tem outra pessoa que está falando outra coisa diferente? Será que é só bênção mesmo? Quando você vê muita coisinha dizendo que é bênção sobre a tua vida, desconfia, irmão. Que hoje para receber bênção está difícil. Quer a bênção? Vou te ensinar um segredo. Trabalhe muito. Porque você está aqui, o único propósito é de você receber a salvação. E a salvação a gente não conquista ouvindo lorota dos outros. Não. A gente precisa renunciar a muita coisa. Inclusive aquilo que está vindo no nosso coração e enchendo o nosso ego de orgulho. Muito cuidado. Tem dúvida sobre o que foi dito? Converse com seus pastores. Pastor, falaram isso e isso. A gente vai lhe orientar. Fale com seus líderes. Procure alguém. Procure ajuda. Porque senão você vai cair no conto da carochinha. Daquilo que não é verdadeiro. Tessalonicenses 5, 20 e 21. 1 Tessalonicenses: não desprezei as profecias, mas examine tudo e retém o que é bom. Retém o que é bom. Hoje você tem condições de discernir o que é bom, irmão. Discernir o que é verdadeiro. Jesus disse o quê? Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. É o que mais tem é lobo, querem devorar você, querem tragar a sua fé, tragar a sua vida. Seja esperto, esteja atento. Eu estou fazendo o que aqui? Vacinando você. Porque é melhor do que dar uma injeção de quem já está doente, quem já foi atingido. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. O dom tem um propósito. Diga: aperfeiçoamento dos santos e não engrandecimento nosso. Que a maioria dos profetas que são de Deus, eles ficam no anonimato. A maioria. E outra, presta atenção. Se existe uma profecia que eu vou liberar para alguém, o que eu faço? Eu não preciso usar o microfone. Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, não. Sabe o que eu faço? Se eu tenho uma palavra para dizer para você, se possível, eu tiro até o microfone e falo no seu ouvido para você escutar, porque a palavra é só para você. Eu não preciso ficar gritando para chamar atenção, para todo mundo ficar olhando. Então cuidado.
A maioria dos profetas. Foi igual uma vez eu fui lá em... Esqueci a cidade agora. Londrina, Paraná. Cheguei lá, um americano pregando. Aqui, o homem nunca me viu. Ela nunca me viu. E outra, eu nunca falei a língua do camarada. E ninguém também foi contar a minha vida para ele. Ou foi? Foi. Quem? O Espírito de Deus. É diferente. E eu lá sentadinho, e a pessoa com muito cuidado, um irmãozinho ali, ó, aquele lá, falando o seu inglês e o outro interpretando e falando comigo. Irmão, a partir daquela palavra, nós começamos a igreja, na garagem do irmão Paulo e a irmã Luzia, e é o jeito que está aqui hoje. Uma palavra. Uma palavra. É diferente. Às vezes a pessoa olha para a gente está. A pessoa olha. Tu está triste, mas o Senhor vai te dar vitória. Irmão, às vezes a pessoa está cansada, trabalhou muito o dia todo, aí está lá, ó, doido para dormir. Então tem gente que julga os outros segundo a carne e não segundo o Espírito. Irmão, não estou querendo dizer que todo mundo é assim. Eu estou te vacinando. Se porventura um dia alguém vir com lorota para você discernir se é o espírito do homem, se é o Espírito de Deus ou se é o espírito do diabo. Ó, que eu posso falar e dizer, igual Paulo falou, assim digo eu, não Senhor. E ele falar um bocado de coisa. Amém? Então, ó, 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Porque Deus não é Deus de confusão. Guarde isso no seu coração. Confundiu o teu coração? Deus não é Deus de confusão. Quando Ele fala, Ele deixa claro. Diga claro. É com clareza. Ele não vai deixar você saindo da igreja confuso. Não. Ele vai falar claro e você vai entender por que Ele está dizendo aquilo. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, o cabeça, ele nunca vai deixar você confuso. Ele sempre vai trazer clareza ao seu coração. Parte espiritual, parte natural e parte carnal. Cuidado, para que você não venha, ceder os seus ouvidos. Então, precisamos ter discernimento de espírito. Quanto o que ouvimos, diga quanto que ouvimos, diga ouvimos. Não empreste os seus ouvidos. Como é que Adão e Eva caiu, meu amigo? Como? Prestou os ouvidinhos para a serpente. Não foi assim que Deus disse? Como é que é? Começaram a conversar. E olha o tanto de cobrinha que a gente anda conversando aí. Cuidado com as cobrinhas que você está domesticando. Viu? Muito cuidado. O que falamos, muito cuidado. O que sai da sua boca. Que você pode falar vida, mas também pode falar morte.
Tem gente que está colhendo hoje, não é fruto de pecado, é fruto de palavras que foram proferidas, que gerou morte. E como é que vai arrumar agora, depois que a confusão está feita, irmão? Como é que arruma? Eu vou falar algo aqui para você guardar no seu coração. E o que vestimos? Sabe por quê? Que é fácil a gente julgar os outros. É ou não é? Olha o jeito que a pessoa está se vestindo. Isso é jeito de se trajar? Julgar os outros é fácil. E quando a gente coloca a nossa roupinha e a gente vê que está escandaloso demais, mas mesmo assim a gente quer vir para a igreja ainda. Aí tem que ter um homem de Deus para dizer assim: ops, pode tirar que você não é roupa de crente não. É por isso que quando eu vou comprar roupa, eu vou com a minha esposa. Que quando ela coloca um e diz assim: isso aqui não tá legal? Tá, não, pode tirar. Ah, pastor, mas para que isso? Para livrar ela e livrar os irmãos também de ficar pecando. Irmão, isso é a doutrina correta. A gente precisa tomar cuidado do nosso corpo. É igual, eu falo, não falo, vou falar. Eu vou para a praia, eu vou para a piscina. Primeiro que crente tem que andar diferente, é ou não é, irmãos? Mas tem gente que gosta de mostrar o traseiro, na linguagem de hoje. Depois você corta, se possível. Mas aí usa um biquíni. Além de usar, ainda faz o quê? Ainda coloca no Instagram para todo mundo ver. Eu pergunto, qual é a finalidade? Qual é o propósito? Está gerando em alguém fé, motivação? Está levando alguém para o céu ou para o inferno? Irmão, você tem que pensar o que você está fazendo. E quem tem que falar isso para você é o pastor. Porque se eu não falar, quem vai falar? Então, muito cuidado. Qual é o propósito? Tem benefício nisso? Não tem? Então não faça. Faça o julgamento de si mesmo. É igual eu, quando eu coloco uma roupa, eu digo: essa roupa tá legal. Tá, dá para ir. Acabou. Mas se não tá, ajuste. Agora os homem, pelo amor de Deus, seja macho. Tá vendo um negócio errado? Fala. Tem gente que fica: vai assim mesmo. Não vou falar nada, senão ela vai brigar. Irmão, seja homem e diga: é sua esposa. Fale: olha, não tá legal, vamos melhorar isso aí. Coloca uma blusa mais comprida. Faça isso. Amém, gente? Amém. Não se escandalize não. Porque se a gente não olhar para os comportamentos, que você acha que tem pastor trocando de 20 de 40 por 2 de 20? Que você acha que tem gente da igreja se prostituindo? Que você acha que tem gente que vai para a academia e não volta mais para casa? Eu estou falando a verdade. Que você acha que existe tanta esculhambação dentro do corpo? A gente precisa vacinar a igreja contra a corrupção, contra o mal que está vindo. Ainda não chegou, mas vai vir pior. E se tu não estiver preparado para ouvir isso agora, tu vai ser o primeiro aí e acreditar que isso é de Deus. Então eu preciso falar isso para você, porque discernimento abrange tanta área, irmão. Tantas áreas. E se você não tomar cuidado, você vai achar que é normal andar como o mundo anda. Nos dias de Noé era assim. Casavam-se, davam-se em casamento, até que ele entrou na arca. Hoje não é diferente, todo mundo casa, todo mundo faz tudo. Jesus está voltando buscar uma igreja santa, maculada, não uma que fica se mostrando, se aparecendo.
Diga amém. O que falamos e o que vestimos mostra a nossa espiritualidade. Se você se veste para se mostrar para alguém, você é carnal. Você não é espiritual. Precisa nascer de novo. Precisa pedir perdão, dizer: Senhor, me perdoa porque eu era carnal até ontem, mas a partir de hoje eu vou ser espiritual. 1 Coríntios 11, 28 ao 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Está falando da ceia. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos, na linguagem de hoje, que perderam a vida. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então a falta de discernimento espiritual tem levado muita gente, cristãos, irmãos, homens e mulheres de Deus, viver dentro da igreja fraco. Como é que você está? Fraco. Mas o que foi? Não sei. Mas por que você está assim? A linguagem de hoje é o pecado. Eu estou vivendo assim. Eu estou acessando o que não é para acessar aqui. Hoje, irmão, aqui ó, o pecado está na sua palma da sua mão. Isso aqui ó, tem sido esquecido. Isso aqui ó, está sendo a direção para muito crente. Pessoa amanhece, tem gente que dorme, coloca na cabeça. Quando acorda já é: bom dia pessoal, bom dia todo mundo, como é que está todo mundo? E Jesus e eu diz: e a vida corre e a pessoa esquece de tudo. Terrível, né, irmãos? Mas é verdade. Doentes, o que tem de crente doente? E o pior, que crente doente só procura outro doente. Já viu? Uma pessoa que foi traída, vai procurar quem? Uma outra que foi traída, e as duas vai ficar: que coisa terrível. E fica uma lambendo a outra. Desse jeito. Uma pessoa que vive fazendo coisa errada, vai procurar alguém que vive do mesmo jeito. Parece que os santos se batem. Eu estou falando isso, irmão. A gente já tem muito tempo que a gente cuida de gente. E eu sei do que eu estou falando. Você está com alguma dificuldade, está doente? Primeiramente, fale com Jesus. Peça para que Ele venha trazer cura sobre a sua vida. Segundo, procure a ajuda de alguém que é espiritual, para que você possa ressuscitar. E em terceiro, tem pessoas que perderam a sua vida. Quantos homens que eu conheço que já perderam a sua vida? Quantos? E digo mais, é difícil ouvir. É difícil ouvir, irmão, a verdade. Porque a verdade, ela vem bem na nossa ferida. Mas quando ela é exposta, e o remédio vem, que é o bálsamo do Senhor, a cura e a transformação. Todas nossas atitudes, preste atenção no que eu vou falar e eu quero encerrar aqui. Elas não são neutras, irmãos. Tudo que você faz não é neutro. Você pode ter certeza que vai alcançar e tocar alguém. Então deixa eu te falar, seja uma pessoa espiritual. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que você venha perecer, que você não venha, para o inferno.
por Geena, por lago de fogo. Eu não quero isso. Eu quero que você chegue diante de Deus um dia e Ele fala assim: entre, você pode morar comigo. É isso que eu quero. É por isso que eu estou falando a verdade para você. Amém? Então, ó, cuidado, que em vez de bênção, você está trazendo juízo para a sua vida. Porque se nós nos julgássemos, nós não seríamos julgados.